Pessoal, antes de começar o vídeo, eu preciso que você dê o seu like e eu preciso que você olhe para ver se você realmente está inscrito aqui no canal. Muitos inscritos, ao olhar, estão percebendo que deixaram de ser inscritos sem saber. E nós precisamos aumentar a nossa força, estamos aumentando muito. Ainda bem, o canal tem crescido, esse vídeo é um vídeo que vai ter muita visualização. Então dê o seu like e se inscreva. É uma luta que nós estamos pequenininho, nós estamos começando devagarzinho, mas é uma luta firme e forte. Nós vamos até o final, tá bom? Dê o seu like, se inscreva no canal, esteja conosco. Bom vídeo! Salve inscritos! Clayson de volta! Brasil Paralelo, como você sabe, é uma agência de publicidade. O objetivo dos caras é trabalhar para aqueles que defendem hoje o que a gente chama de neoconservadorismo. Mas não é só isso, existe um objetivo por trás do Brasil Paralelo, que é o chamado revisionismo histórico, que é uma forma de tentar desconstruir aquilo que a ciência hoje comprova, porque a história ela é uma ciência social, e eles tentam destruir a ciência, em primeiro lugar negando a própria ciência, né, dizendo que a ciência não é válida, e aí condenando tudo que se faz em termos de ciência, em termos científicos, e trazendo uma proposta que é a proposta ideológica, é a proposta que eles gostariam que fosse assim, apesar de não ser. Um dos casos mais graves do Brasil Paralelo é essa palestra ou essa fala, enfim, essa argumentação, então vamos dizer, de um professor, o nome desse professor é Paulo Cruz, que simplesmente ele tenta de todas as formas desconstruir o mito, a ideia, a proposta do zumbi. Então ele simplesmente ataca essa proposta de termos o zumbi como representante abolicionista, como representante do movimento negro brasileiro. Ele é contra o zumbi nessa questão. Uma situação até muito, mais uma vez, como eu digo, eles são muito inteligentes, muito espertos. O Paulo Cruz é um negro, então isso confere ao Paulo Cruz até uma certa autoridade para falar sobre os negros, né? Eu sou um negro, então eu posso falar que o zumbi não me representa e coisas assim. Mas nós vamos ver aqui ao longo desse vídeo o quanto é, no mínimo, para dizer desonesto ou incerto, né? Impreciso e muitas vezes completamente contraditório esse argumento desse professor Paulo Cruz, que fez esse vídeo Escravidão no Brasil. Logo a 1 minuto e 6, você sabe que eu não vou colocar aqui o trecho do vídeo, porque você sabe o que acontece com esse canal quando eu coloco trechos de vídeos aqui. Eu posso até perder o canal, eles já atacam o canal sem nada acontecer. Eu vou colocar trechos de vídeos dos caras aqui e os caras vão tirar esse canal do ar. Mas o que eu vou dizer para você? Eu vou colocar aqui o link desse vídeo, o link do vídeo do Paulo Cruz, e vou colocar aqui ao longo da minha explanação o tempo em que do vídeo dele, né, em que eu estou fazendo um comentário e explicando mais ou menos em detalhes. Se você não quiser assistir o vídeo, dá para você entender por esse vídeo, tá? Mas é legal você assistir o vídeo completo, mesmo porque muitas coisas que nós vamos falar aqui nem parece que é verdade, cara. Se fosse eu me assistindo, sendo eu, não sendo eu não iria acreditar em mim mesmo, certo? Mas vamos lá. A 1 minuto e 6 desse vídeo, o professor Paulo Cruz ele disse que havia os colombos foram retratados pelos senhores de engenho, os colombos, né? Não é mais os quilombos, são os colombos. A 1 minuto e 6, o professor já dá a sua primeira cagadinha, mas vamos levar em consideração que foi um erro que eu posso comentar também, né? Troquei quilombo por colombo, ficou feio pra caramba. Daria pra editar, podia ter tirado, podia ter voltado, podia ter feito tudo, mas ficou o tal do colombo lá, 1 minuto e 6. E aí ele diz que o movimento negro acabou alçando o zumbi como líder, como representante a partir dos anos 80, para cá. Que foi só a partir dos anos 80 para cá que o zumbi se transformou realmente num grande nome e naquela coisa toda. O que, obviamente, isso é uma grande mentira. Isso não tem nenhuma comprovação científica, nós já sabíamos. Ele mesmo diz que na época os senhores do engenho já se falava de zumbi, nos senhores do engenho já se falava isso.
E aí ele coloca que foi só na década de 80 que o zumbi teve algum espaço, que não é verdade. O que houve é que sim, né? Houve algumas movimentações dos movimentos negros para se colocarem, que até então eram oprimidos. Mas isso não significa que o zumbi passou a ser um herói a partir da década de 80. Ao 1 minuto e 30 ele diz o seguinte: ele é uma figura construída. Aí ele deixa bem claro, tudo que está em torno do zumbi é lenda. Então veja bem, ele fala que a luta do zumbi foi para a luta pelo feriado do dia 20. E ele diz também que o objetivo da construção do zumbi era tirar da princesa Isabel essa figura de ter sido a pessoa mais importante da abolição e tudo mais. Então eles falaram, vamos construir, inventar a história de zumbi para que a gente possa então diminuir um pouco essa moral da princesa Isabel, né? Que seria uma sacanagem. O mito em cima do zumbi, de fato, algumas coisas foram construídas. Isso é verdade. Isso é verdade. Por quê? Ele diz que tudo é lenda. Nem tudo é lenda. O Quilombo dos Palmares existiu. Hoje existe a possibilidade de você fazer estudos onde houve aquela... O Quilombo dos Palmares, na verdade, foi uma união de vários quilombos, certo? Então, existe a possibilidade hoje de se fazer até estudos, já foram feitos estudos lá no local. Muitos estudiosos estiveram lá e levantaram realmente um pouco daquilo que seria o cotidiano, o dia a dia dos quilombos e tudo mais. Então, e logicamente a figura do zumbi é uma figura que existe uma possibilidade muito grande dele ter existido, sim. Há sim uma construção em alguns pontos em relação ao zumbi, mas isso não significa que ele não tenha existido, isso não significa que não tenha havido o Quilombo dos Palmares, isso não significa que nós não tenhamos tido negros que se rebelaram na época e que fugiram dos senhores de engenho, né, fugiram da senzala para poder então construir os seus quilombos, as suas pequenas comunidades. Então tudo isso existiu, o fato de você ter colocado uma figura lá à frente não significa que todo o restante não exista, que todo o restante seja lenda. Então tem que tomar muito cuidado também com isso quando se fala a respeito do zumbi, porque realmente ficam essas dúvidas, essas rusgas, e a gente precisa deixar claro que sim, que houve sim, mesmo que não tenha tido o zumbi, muito provavelmente uma pessoa que represente o zumbi tenha existido, um líder lá daquele quilombo, certo? Uma pessoa que tenha tido uma influência, por assim dizer, entre aqueles rebelados que estavam lá, é muito provável que tenha existido. Aos 2 minutos e 33 ele diz o seguinte, ele fala sobre o zumbi dos Palmares. Ele não diz muita coisa para mim como negro. E havia um sistema escravagista em Palmares, um sistema escravista em Palmares. Então, logo aí, você vê que um minuto depois, menos de 1 minuto, né? Menos de 2 minutos depois, ele já entra em contradição. Já há a primeira questão que ele entra em contradição. Veja você, primeiro ele fala que tudo o que aconteceu, que diz respeito a zumbi é tudo uma lenda. Então ele fala assim, ó, tudo o que aconteceu é uma lenda. O zumbi não existiu. A gente não sabe se ele era um homem, se ele era um grupo, quem que ele era e tal. É uma lenda. E logo depois ele diz que havia escravidão no Quilombo dos Palmares. O que não é verdade. E o que não tem como constatar do ponto de vista científico. Então, ele existiu ou não existiu? Ele escravizava negros ou não escravizava negros? Se ele não existiu, como é que ele vai escravizar negros? Certo? Então, já é a primeira contradição, e a gente vê muito isso, essas contradições são muito comuns. Então, quer dizer, zumbi não existiu, é uma lenda. Ah, não, lá no Quilombo dos Palmares, o zumbi escravizava. Então, quer dizer, essas contradições são muito comuns, a gente vê isso muito. O que eu quero dizer para você do ponto de vista científico, como professor de história, como alguém que tem condições de trazer para você alguma informação a respeito, apesar de eu não ficar aqui me colocando, usando palavras e tudo mais, eu gosto de falar no popularzão para você entender e tudo mais. O que eu posso dizer para você é que não há a possibilidade hoje, com as ferramentas que nós temos, com os recursos científicos que nós temos, não há a possibilidade hoje de você confirmar, você dizer, existia escravização de pessoas no Quilombo dos Palmares. Não tem como você provar cientificamente isso. Da mesma forma que você não tem como provar cientificamente de que existiu sim
a figura do zumbi, tal como ele é apresentado, também não tem como você provar que há a escravização, né, que houve, que lá no Quilombo dos Palmares eles eram escravistas. Não tem prova científica para isso. Aos 3 minutos e 4 ele diz o seguinte: a figura do zumbi não é positiva para mim, né? Ele não vê a figura do zumbi como uma figura positiva. Por quê? Porque ele não tira... no caso, né, não tira ele de uma situação racial no Brasil. O zumbi não nos tira de uma situação racial no Brasil. E ele fala que a figura do quilombo é uma situação de tensão do quilombo com a sociedade. Então ele fala, olha, não pode... o quilombo ele me coloca numa situação eterna de tensão com a sociedade. Cara, sinceramente, eu acredito que se você colocar como defeito, certo? Alguém que tem uma tensão com uma sociedade, sendo a sociedade como era, isso não pode ser um defeito, cara. Isso é uma virtude. A importância dos quilombos como um todo era sim uma resistência a uma sociedade escravista. Então, quer dizer, você tem negros que são colocados como escravos, que são trazidos para cá em navios negreiros, que são vendidos, que vivem como pior do que como animais, certo? Esses caras se rebelam contra essa sociedade, que é uma sociedade que comete esse tipo de crime bárbaro. Eles se rebelam contra essa sociedade e eles têm esse defeito. E na cabeça desse cidadão, é um defeito você se rebelar contra uma sociedade tão perversa como aquela. Na cabeça dele, deveria o quê? Então, aceitar a sociedade como ela era? Quer dizer, eu acredito que essa resistência dos quilombos, ela é uma demonstração de força do ser humano, não é nem do negro, cara. É do ser humano. Uma demonstração de força do ser humano contra a opressão. Então, quer dizer, você consegue ver defeito numa coisa que eu considero uma das maiores virtudes do ser humano. Ainda mais quando a gente fala desse ser humano como um negro oprimido, escravizado, arrancado da sua terra natal, trazido por um país completamente desconhecido, entendeu? O cara se rebela contra isso e ele tem um defeito, cara, de se rebelar contra isso. Então é uma visão tão distorcida que, sinceramente, a gente fica pensando até que ponto a gente pode chegar aqui no Brasil com esse revisionismo. É muito grave, é muito sério. Esse revisionismo que nós estamos vendo, especialmente do Brasil Paralelo, é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Ele segue aqui aos 4 minutos e 6 do vídeo e diz o seguinte: onde o zumbi entra na minha história? Ele diz o seguinte: onde o zumbi entra na minha história? Ele fala, em lugar nenhum. O zumbi não entra na minha história em lugar nenhum. E é uma pena você ver uma pessoa que é um negro dizer isso, né? Quer dizer, a história dos meus antepassados não me diz respeito. Isso é o fim, né, cara? E é só num país como o Brasil que isso pode acontecer, porque nós somos um país jovem, né? Nós não vamos dar valor aos nossos antepassados. Então todos aqueles negros que vieram para cá, que morreram para construir o Brasil, que acabaram passando por uma situação que não precisa nem fazer aqui muito comentário a respeito, que é só você lembrar do que era essa situação escravista brasileira. Então toda essa história, todo o sofrimento, todas as mortes, tudo que passaram não diz respeito nenhum a ele, não diz respeito a ele, é isso. E aí ele ainda coloca lá uma frase, né, desses empreendedores de palco que agora tá fervendo também, que é outro caça-níquel dos infernos, é outro caça-níquel dos infernos, é igual o Brasil Paralelo, MBL, né, que é o empreendedorismo de palco. Aí ele diz a frase assim, vai lá e faça. Então, não tem nada, sabe? Cara, chega a ser tão ridículo isso, tão ridículo. Aos 6 minutos, ele diz o seguinte, que nós temos que lutar, que nós temos que trazer uma mensagem de luta? Não. Na tese do cara, olha pra você ver a tese do cara. Vai lá ver o vídeo, 6 minutos do vídeo. Vai lá, põe nos 6 minutos do vídeo. O cara diz o seguinte, falou, no começo o pai, eu não vou colocar nas palavras dele, mas é só para você entender a linha de raciocínio. No começo o pai não queria que a filha chegasse perto do negro, aí depois se casou com o negro, aí ele tem um amigo que é negro, aí ele tem não sei o que, e as próprias sociedade, as gerações vão cuidando disso. As gerações vão cuidando dessa situação do racismo no Brasil. Então, quer dizer, eu não sei qual mundo que esse cara vive, eu não sei qual Brasil que esse cara vive.
A ponto desse cara pensar que realmente a sociedade, tal como ela vai corrigir os problemas raciais. Sendo que o que nós estamos vendo ao longo dos anos é realmente a piora dessa situação, o aprofundamento dessa situação. E acima de tudo, a separação completa. Separação completa. Então todos os índices que a gente vê aqui hoje no Brasil, você vai ver negros lá sempre nas piores, nos piores estratos. Então, cadeia, a maioria dos presidiários são negros. Índices de analfabetismo, a maioria é de negro. Você vê uma série de questões ligadas à violência aqui no Brasil, a maioria é negro. Então, os negros são os que mais morrem em crimes de homicídio. É uma situação que você vê crescer a cada dia numa situação terrível, mas o cara diz que não. Que você não tem que lutar por uma causa negra, você não tem que lutar pelos negros, porque que nas gerações, durante as gerações, isso vai se corrigindo. Esse é um cara que quer colocar... O que tem? Aonde você leu isso, cara? Qual foi o lugar que você viu isso? Aonde está escrito isso? Isso vai contra completamente o que se ensina em sociologia, né, que hoje é uma ciência que poderia explicar muito a respeito disso. Isso vai completamente contra. Jogar as coisas como elas são, sem porque a luta, acima de tudo, essa luta não é você pegar em arma e sair matando pessoas. A luta é pela consciência. É para você mudar consciências. É para você mostrar para a pessoa que a cor de pele não traz diferença nenhuma, em nenhum aspecto. E aí, meu amigo, vem a pior parte dessa história, a pior parte do vídeo. E você sabe, ele está fazendo uma proposta de revisionismo. Então, qual é a proposta dele? Ele quer que zumbi não seja considerado mais um nome ligado à abolição no Brasil, ao movimento negro. Ele quer retirar o zumbi do movimento negro. Só que ele tem uma proposta, que é colocar alguém no lugar do zumbi. E a proposta dele, ele fala lá aos 6 minutos e 45. A proposta dele, cara. A proposta do cara, meu irmão. É colocar o André Rebouças. André Rebouças no lugar. Ele diz assim, aos 6 minutos e 45. André Rebouças é a grande figura do abolicionismo brasileiro. E também depois ele fala, e deveria ser até do movimento negro brasileiro. É a grande figura, André Rebouças. É a grande figura do abolicionismo brasileiro. Vamos colecionar já a segunda contradição aqui? Vamos colecionar a segunda? Se zumbi não é válido porque ele tirava da princesa Isabel essa situação de ter o nome voltado à abolição da escravatura, por que André Rebouças é válido como sendo, então, a grande figura do abolicionismo? Cara, então a preocupação sua não é a princesa Isabel, meu rei? Porque você tira o zumbi, mas coloca o André Rebouças para fazer a mesma coisa que você fala que o zumbi está fazendo? Se o zumbi está atacando a figura da princesa Isabel como o grande nome do abolicionismo, como é que você coloca o André Rebouças então, cara? Aí então agora é o André Rebouças que está atacando a princesa Isabel? Contradição atrás de contradição. Contradição atrás de contradição. Quer dizer, o zumbi não pode atacar a figura da princesa Isabel, mas o André Rebouças pode, na opinião dele, né? Levando em consideração quem é o André Rebouças. Então ele quer propor para o movimento negro, especialmente para a abolição, que eu quero lembrar a você que o André Rebouças entrou nessa história de abolição em 1880, 8 anos antes. Ele foi um dos últimos a entrar nessa história e ainda digo mais, ele já entrou no momento em que ele já sabia, que ele tinha certeza que não tinha outra saída, e ele entrou justamente para poder manter a moral, por assim dizer, do Império. Ele entrou justamente para poder favorecer o Império nessa situação, para que o Império, para a princesa Isabel, né, o imperador Dom Pedro II, pudesse sair como heróis dessa história toda. Eles que mantiveram o Brasil por séculos, né, o Império manteve por séculos o Brasil dentro dessa história toda de ser um país escravagista e ter sido um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura. Não tem mérito nenhuma
Nenhum a Princesa Isabel nessa situação. Né? Mérito nenhum. Fez como já não tinha mais o que fazer, não tinha mais outra alternativa. Quando havia uma questão financeira, que as pessoas falam, não, vamos colocar esse pessoal, porque eles vão ter dinheiro depois para poder movimentar o país, tem muita gente e tal. Então, a abolição da escravatura foi também em cima de uma jogada financeira, certo? E a gente sabe a realidade sobre essa abolição da escravatura, como ela realmente foi. E não tem heróis aí. A gente sabe que existiam heróis no começo. Você pega, em um dado momento, ele coloca o André Rebouças comparando com o José do Patrocínio, cara. Comparando um cara como, sabe, um cara que... O André Rebouças passou, cara, à margem do processo da abolição. Ele pode ter escrito uma ou duas coisas, uma ou duas colunas, fez um livrinho, fez isso e aquilo, mas ele passou completamente à margem. Ele não foi um cara de luta, né? Não foi um cara que foi lá atrás e deu a cara a tapa. Ele foi um cara sempre vaselinão, sempre pagando pau para o império, sempre pagando pau para eles, entendeu? E sempre fazendo coisas que fossem, no caso, que fossem puxa-saquismo puro do império. Você quer colocar um cara desse como o representante dos negros no Brasil. Você quer piorar a situação? Você quer que piore a situação? André Rebouças era filho de um branco. Na verdade, a verdade, o pai dele era filho de um português com uma escrava alforriada. O pai dele o vô dele já era branco. Só para você ter uma ideia da situação. Eles querem colocar esse cara como representante dos negros no Brasil, um cara que não passou nem perto do que os negros passaram no Brasil. Nem perto. Quer piorar ainda mais? O pai dele era conselheiro do imperador. Conselheiro do imperador. Só para você ter uma ideia, cara, do que esse cara tá propondo, quem esse cara quer colocar no lugar do Zumbi. Quem esse cara quer colocar, certo? Porque as pessoas vão lá e colocam, ele apresenta, não, mas olha... O André Rebouças era um intelectual, ele era um grande intelectual, ele era um grande empresário, né? Era um dos 3, 4 negros da classe média que estava começando a surgir naquela época, né? E só podiam surgir, só podia acontecer tudo isso porque o pai tinha costa quente, o pai era conselheiro do imperador, certo? Então é claro, André Rebouças nunca sofreu o racismo que os negros sofriam naquela época. O cara estudou nas melhores escolas. Vai lá ver, cara, quantos filhos de escravo, né, pai e mãe escravo, estudavam em escolas naquela época. Não tinha ninguém não, cara. Você é louco. Não tinha não. Teve esse cara, esse André Rebouças, esse negro, porque exatamente pelas condições do cara. Tanto que as pessoas falam que ele passou a ter uma consciência sobre escravatura, sobre escravagismo, quando ele foi para os Estados Unidos, porque foi lá que ele viu o que é o racismo. Lá nos Estados Unidos é que ele viu como é que era o racismo. E as pessoas colocam isso, até o próprio professor coloca isso como uma virtude. Meu amigo, isso só aconteceu, ele só conseguiu entender o que é racismo nos Estados Unidos, porque ele não sofria racismo no Brasil, meu rei. Sofria não. Ele foi nos Estados Unidos, aí ele falou, opa, aqui eu sou um negro como qualquer outro negro. Eu não sou mais o filho do conselheiro do imperador. E depois tem outro, Zé de Patrocínio, quebrou o pau com o cara, mano. Porque na primeira oportunidade o cara vazou. O cara vazou do Brasil, foi embora com a corte do Brasil. E o Zé de Patrocínio ficou aqui pra lutar. Hã? O cara falou assim, não, como assim? O cara devia estar aqui com a gente. Vazou, cara, vazou. Entendeu? E aí, esse é o cara que o tal professor Paulo, quer colocar no lugar do Zumbi. Não, ele era tímido. Ele era tímido, ele não falava muita coisa, né? Ele não era muito de falar coisas, ele era tímido. Tímido, velho. Que tímido, irmão. O cara não fazia nada, rapaz. O cara só escrevia, não fazia nada, não lutava. O cara não era um cara que chegava e botava a cara pra bater, meu irmão. Você quer colocar esse cara como representante do movimento negro? É muita palhaçada, cara. E aí, na verdade, qual que é a conclusão? O que nós podemos chegar à conclusão?
nós estamos falando de um lacaio do imperador, um puxa-saco. Tanto que tem uma passagem que houve um evento que todo mundo estava dançando com todo mundo, mas ninguém queria chegar perto dele, ninguém queria dançar com ele. Aí a própria princesa Isabel foi lá dançar com ele. E as pessoas também acham isso uma virtude, cara, sabe? Ah, para, velho, pelo amor de Deus. Que mundo que vocês estão vivendo? Qual que é esse mundo que vocês estão vivendo? Esse é o revisionismo que vocês querem propor? Vocês querem propor tirar o Zumbi para colocar realmente André Rebouças, cara? Sabe, é assim, irmão, é assim, é assustador, cara, é assustador, sabe? Não tem muito o que dizer. O que eu posso dizer para você é que ele conclui, né, que o Zumbi traz essa ideia de rebeldia que ele não gosta, essa ideia de insatisfação que ele não gosta, ou seja, o negócio dele é se adaptar realmente, né? E, meu irmão, a ideia é só a ideia de um vendido, sabe? Você precisa entender isso, é uma ideia de um cara vendido. Não é à toa que você tá no Brasil Paralelo. Eu quero encerrar esse vídeo passando um recado para você, Paulo Cruz. Eu quero passar um recado para você, Paulo Cruz. Professor Paulo Cruz do Brasil Paralelo. Vou passar um recado pro senhor. Dá uma olhada aí no seu lado, quando o senhor for reunir com o Brasil Paralelo aí, dá uma olhada aí no seu lado, no seu redor. Olha para as pessoas do Brasil Paralelo, que você vai chegar à conclusão que você é o único negro aí, cara. O único. Você é o único negro do Brasil Paralelo. O único. A maioria não. Todos os outros são brancos, classe média. Você tá entendendo? Liberalzinho, dinheirinho no bolso, tá tudo bem, vamos reescrever a história, certo? Mas é só você olhar, cara. É só você olhar do seu lado para ver em quem você tá acompanhado. E aí você quer ser contra os negros, é lógico, você tá no lugar certo. Você é um André Rebouças do Brasil Paralelo, irmãozão. É isso que você é, cara. É claro que você não vai se identificar com um zumbi. Uma postura como essa sua aí, que você vai se identificar com um zumbi? É claro que não, né, cara? E isso que o Brasil Paralelo fez, de colocar você falando mal do movimento negro, sendo um negro, isso pode ser considerado um racismo ou não? Será que pode ser considerado um racismo ou não? O fato de você colocar, alçar como principal nome, o principal negro do Brasil, um cara que era filho de branco, um cara que era puxa-saco do Império, numa situação em que o Império era completamente o algoz dos negros. Era exatamente por conta do Império que os negros passaram o que passaram no Brasil. Você querer colocar esse cara... realmente nesse ponto, pelo menos nesse ponto, cara, o fato de você ser um negro falando contra negros no Brasil Paralelo é a única coerência que eu vi nesse vídeo do começo ao final.